Por exemplo, às vezes eu estou em obra, por mais planejamento que você faça, aparece alguma coisa que você precisa de uma resposta imediata. Às vezes eu tenho que sair para poder buscar isso em algum lugar, porque a loja não oferece, a loja não tem uma pessoa. É uma área boa para se empreender. E chegou a hora de mais um vídeo aqui sobre empreendedorismo no canal Maximizar. A gente no último vídeo falou com o Marcos, que tinha uma startup aqui na incubadora de Aveiro. Hoje a gente vai sair um pouquinho, vai para um mundo que muitos inscritos perguntam, a área que muitos inscritos têm interesse, que é mais ou menos aí a construção civil, não exatamente, mas o Luciano vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, Luciano, obrigado por ter vindo aí, tirar um tempo da tua agenda super mega movimentada. A gente estava conversando antes aqui, trabalho sensacional aqui do Luciano e do João, que está ali atrás também. Luciano, então fala um pouquinho, eu acho que por que você veio para Portugal, qual era a sua ideia inicial e o que você fez aqui no início, a gente estava conversando ali, que fez mudar um pouco o caminho e depois você descobriu o que era, da sua veia empreendedora, fala um pouquinho aí. Então, eu que decidi vir para Portugal logo depois daquela briga no Brasil por causa do... Qual delas? Da passagem. Tá. Os 20 cêntimos. 20 cêntimos. Mas ali eu percebi que o Brasil estava muito desigual, muito desunido. Cada um foi brigar por uma coisa e eu pensei, bom, tá na hora de eu sair, procurar um outro caminho e fazer algo agora para mim também. Porque eu sempre confio muito no Brasil, mas senti que ali, aquele momento, foi o momento que eu falei, bom, tenho que ir embora. Comecei a estudar para poder vir embora para Portugal, comecei a analisar algumas coisas do mercado e tudo. E o acesso que a gente tem são nos canais, né? Igual o Maximizar e outros canais que a gente via na época. Comecei a estudar e falei, bom, tá na hora de ir. Encerrei minhas atividades. No Brasil eu trabalhava com uma empresa de prestação de serviço. A gente fazia a parte operacional, gerenciava a parte operacional dessa empresa. E a minha intenção de empreender em Portugal era nessa área. A empresa que eu gerenciava, a gente trabalhava com limpeza, portaria de prédio, de escolas. A gente trabalhava mais nesse nicho de mercado mesmo, vigilantes, secretárias, alugava pessoas para várias outras empresas. E eu falei, bom, vou para Portugal e vou empreender também nessa área. Cheguei em Portugal, dei início de atividade, comecei a trabalhar nessa área, fazendo algumas coisas dentro desse sentido da área da limpeza. Por que você não tentou direto já com visto de empreendedor e nesse sentido? Porque a minha intenção era chegar aqui e estudar o mercado, estando aqui, porque por mais que a gente tente passar, é difícil achar canais que realmente mostram a realidade do jeito que é. A gente sempre tem maqueia um pouco, mostra alguma coisa assim, né? Serve como pesquisa, mas é bom serve como pesquisa, né? Mas é bom você estar lá para saber. Então, eu vim para fazer isso. Eu vim, cheguei, dei início de atividade. Do início de atividade, eu migraria para a empresa. Tá. Mas quando cheguei aqui e comecei a estudar o mercado, eu vi que primeiro que não existe vigilante, quase não existe vigilante. O pessoal vai falir aqui. Não vem com isso porque vai falir, porque a segurança aqui é muito boa e tudo, então é uma área que você quase não tem muita demanda para essa área. E aí eu comecei a estudar outras possibilidades, mas eu vi que para mim me legalizar através do visto D2, que é o visto de empreendedor, eu teria que voltar para o Brasil. Teria que abrir empresa, constituir empresa aqui, depois voltaria para o Brasil, passaria um tempo lá para depois voltar para Portugal. Eu não tinha me preparado para isso. Eu me preparei quando eu vim a Portugal. Se eu chegasse a Portugal e ficasse um ano sem trabalhar, sem emprego e tudo, eu conseguiria me manter minha família durante esse um ano. E eu acho, inclusive, uma ressalva que é uma decisão muito acertada, muito boa, mas que vai mexer em toda a estrutura familiar, emocional, mexe com tudo. Então, para vir, tem que vir preparado mesmo, né? Quem puder, faça isso. E pronto, aí quando cheguei, que eu comecei a ver essas possibilidades, eu falei, bom, não dá para me voltar no Brasil. Eu não tenho como deixar minha família aqui agora, eu vim como turista, não tenho como deixar minha família aqui, voltar para o Brasil, bancar minha estrutura aqui e bancar minha estadia no Brasil enquanto eu aguardava para o parecer, por exemplo, do consulado. Foi onde eu decidi guardar um pouco essa questão de empreender em Portugal e fui me legalizar através de um contrato de trabalho. Manifestação de interesse. Manifestação de interesse e tudo, que é o artigo 88. Né? É o artigo 88. Então, pelo artigo 88, eu achei um emprego logo de sequência, assim, achei um emprego de entrega para motorista, que muita gente quer vir para cá para trabalhar como motorista, conseguir um emprego nessa área. Mas 15 dias trabalhando, eu falei, não, isso aqui eu vou ser motorista o resto da vida, eu não estou muito afim, não. Um amigo me disse sobre a área da construção,
mais especificamente da serralheria civil, que é a construção dos pavilhões aqui. Não são galpões? Não são galpões. Quando eu comecei a trabalhar na área, aconteceu até uma situação engraçada, que eu fui trabalhar como ajudante a princípio, e um dia eu estava conversando com um dos donos, eu disse assim, olha, aquele galpão que a gente construiu, ele, não, o galpão é de galinha, de pôr galinha, aqui são pavilhões. Então, no Brasil a gente chama de galpão, né? Uhum. Aqui a gente chama de pavilhão. E aí fui para essa área, trabalhando, comecei a perceber... Mas ainda com contrato. Mas ainda com contrato de trabalho. Trabalhei 1 ano e 2 meses com contrato. Eu cheguei numa época aqui, eu acho que foi mais ou menos a época que você chegou, que a gente escutou vídeo, inclusive de youtubers dizendo assim, não, venha para Portugal, você comprou a passagem, vem de volta. Sempre tem algum. E eu cheguei com muito medo, mas como eu vim muito bem organizado, eu com 9 meses em Portugal estava com minha residência, com contrato de trabalho. E uma coisa que eu fiz que eu acho muito interessante, até uma dica, porque a gente pode até se safar aqui, mas não é pegar a sua residência e virar as costas para a empresa que te deu a oportunidade e ir embora. Depois que eu peguei minha residência, eu ainda fiquei quase 6 meses na empresa. Eu achei isso legal, porque quando eu saio da empresa, depois desse período, eu consegui colocar mais 13 brasileiros lá para trabalhar e os 13 hoje têm residência. Bom. Ou seja, se eu saio antes, podia 13 pessoas a menos, talvez aí com a residência. E aí trabalhando na área de serralheria civil, eu comecei a perceber, por ter experiência já em outras áreas no Brasil, já tive empresa antes de trabalhar como gerente operacional dessa empresa, então a gente conhece como funciona uma empresa por dentro. As oportunidades. Conhece as oportunidades. E eu comecei a ver como eles trabalhavam. Eles não tinham uma logística interna, a questão de perca de material era muito grande, a questão das montagens, a dinâmica de se fazer as coisas, que é uma outra coisa que é interessante, porque a gente tem aquele pensamento, aquele conceito já formado, assim, não, vou chegar em Portugal e tudo funciona perfeitamente. É quase os Jacksons, no desenho dos Jacksons. Eu chego, entro no carrinho, ele me leva. Não. Aqui é um país normal, igual com problemas, como qualquer outro país. A diferença é que os órgãos públicos funcionam bem. Você tem segurança, você tem saneamento básico, você tem hospitais, você tem... Então, é uma das diferenças que tem. Então, quando eu chego aqui, que eu começo a ver que as empresas tinha esse déficit dentro das empresas, eu esperei passar um período, conversei, inclusive na época com o meu patrão também, vendi um projeto para ele que era otimizar os custos de trabalho, e aí foi quando eu consegui o meu primeiro cliente, abri a empresa para atender esse cliente específico, que é o meu cliente até hoje, a gente trabalha junto até hoje, e aí foi quando a gente começou. Montei algumas operações que deu muito certo, outras não deu tão certo assim também, né? Outras deram muito certo e eu quero voltar a fazer, só que eu não tenho mão de obra hoje para fazer. E a gente está indo daí. Com isso eu já tenho um ano. Inclusive, antes de interromper, você falou de um e-mail aí para a pessoa mandar currículo, quem tiver interesse. Tanto em Portugal. No final a gente fala sobre isso. No final eu vou mandar o contato do João, que é o É isso. Manda para casa de e-mail do João. Não, mas a gente tem um banco de dados hoje que... Não quer dizer que vai mandar um e-mail e vai de imediato, mas a gente tem um banco de dados, a gente tem acesso a algumas empresas e dependendo da qualificação a gente consegue inserir no mercado de trabalho fácil. Mas aí você falou, a pessoa teria que estar em Portugal. Teria que estar em Portugal, porque é muito complicado hoje você assumir isso, né? Você assumir, trazer uma pessoa para cá para ter um trabalho. Tem umas regras também. Tem umas regras. Então, estando em Portugal, pode entrar em contato e tudo, e a gente conversa, explica. Vou botar o e-mail daqui a pouco aqui na tela. Voltando à ideia do planejamento, então, como o Luciano falou, ele ficou aí com 1 ano, você disse, trabalhando? 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Pesquisa de mercado animal aí durante esse 1 ano, procurando oportunidades e principalmente aprendendo como que as coisas funcionam em Portugal. Foi isso. Então você pode falar, a gente estava conversando sobre contabilista, sobre os serviços aqui de apoio para quem está empreendendo. Porque a primeira coisa é você achar um nicho de mercado. O que você pode melhorar, o que você pode fazer diferente, porque tem tudo, mas se você chegar aqui e estudar o mercado, você acha isso. Esse é o primeiro passo. E eu acho que tão importante quanto o estudo do mercado é o contabilista em Portugal. O contabilista em Portugal, é ele quem faz tudo na empresa. Tudo. De IRS, de funcionário, é ele quem faz tudo. Então, acontece muito assim de entrar em alguns escritórios de contabilidade, por exemplo, que a demanda do contador é muito grande. Ou ele simplesmente não conhece você direito, não conhece a demanda da sua empresa e pode ocorrer atrasos, às vezes, na aplicação de algum documento e tudo isso gera corre e é caro, né? Multas caríssimas.
Então é muito importante conhecer contabilista. Eu conheci uns 8 a 9 contabilistas diferentes, porque fui conhecendo pessoas que conheciam pessoas, que apresentavam um contabilista, que apresentavam outro, e eu fui vendo isso. Hoje, nós mudamos agora o nosso escritório, está no centro mesmo de Aveiro, na Lourenço Peixinho. Então, o que acontece? Hoje, até isso tem dificuldade, porque não tem como a gente estar diariamente com eles, e tudo isso é feito por e-mail. Às vezes a gente manda um e-mail, e até essa resposta de e-mail, até essa resposta de e-mail vir, você já perdeu o time do que você tinha que resolver. A gente falou no vídeo anterior sobre que o ritmo aqui tem que dar é mais desacelerado do que no Brasil. Então, às vezes, se você não se programar e não entender o mercado, essa troca de e-mails que no Brasil de repente seria no mesmo dia ou no dia seguinte, aqui pode demorar um pouco mais e... Enfim, planejamento, estudo do mercado. Tem que ter planejamento, estudo do mercado, um contabilista que atenda a sua necessidade. É bom que ele seja indicado por alguém que já trabalhe com ele, que conheça. Por exemplo, o advogado no Brasil, se você tem uma causa de qualquer gênero que for com advogado, para você sair desse advogado, ele tem que te dar uma carta para que você troque advogado. Não é? Contabilista no Brasil não. Contabilista você abre a empresa, trabalha um ano. Quando você precisa fazer você vai, paga ele 2 meses e continua. Aqui não, tem que pagar religiosamente. E para você sair desse contabilista para outro, ele tem que te dar uma carta. Você vê a importância que ele tem aqui dentro. É um ser poderoso aqui. Conversando com um amigo, por exemplo, ele já teve nas finanças, que é o órgão que administra tudo isso em Portugal, e conversando com a mulher das finanças, ela disse, olha, eu não sei te explicar, você tem que procurar o seu contabilista. Fui eu que te falei. Foi você? Foi. Pronto. Exatamente. Mas é bem isso mesmo. É isso, cara, é isso. E aí a gente tem esse tempo, que é importante estar no mercado para entender o mercado. Né? A gente está falando aqui estava com o Marcos, né, no vídeo passado, falando sobre startup. Eu não conheço a área, não sei, mas no meu caso é muito dinâmico. Eu posso fazer uma contratação hoje, por exemplo, e o cara trabalhar para mim 15 dias e desaparecer. E eu tenho que dar baixa no documento dele, eu tenho que fazer tudo e tal, colocar que ele abandonou o emprego, e tem que ser feito. Como a gente acaba contratando aqui muitos imigrantes, acontece isso mais demais, mais muito mesmo. E às vezes a gente tem que ficar indo atrás da pessoa para querer saber o que está acontecendo e tudo. Então, o contabilista aqui, para quem pensa em empreender em áreas que sejam áreas dinâmicas, que vai envolver demanda de pessoal, que vai envolver mão de obra, o contabilista ele é essencial. Aproveitando o gancho, que áreas que você vê como áreas boas para se empreender aqui? Além da parte gigante de construção e reparos e coisas do tipo, você percebeu nesse estudo de mercado outras áreas também? Percebi. As startups aqui hoje é uma realidade. A gente precisa de mais. Uma área que eu acho muito interessante aqui, eu já pensei na época até em fazer algumas coisas desse sentido. No Brasil, por exemplo, eu sempre morei em capitais. Então eu tinha acesso a tudo no telefone. Eu ligava, o motoboy trazia o remédio, eu ligava, o motoboy trazia a comida. E aqui você não tem isso. Se você, pelo menos se tratando de Aveiro, né? Aveiro você não acha. A única empresa aqui, agora que o Uber chegou também, né? Em Aveiro, mas a única empresa que tinha era uma empresa que entregava comida, entrega até 10 horas da noite. Ou seja, é uma área para se empreender em Portugal. Eu falei dessa área no vídeo aí. Quem não assistiu, clica aqui sobre possíveis áreas de entrega de comida, PF, coisas do tipo. Documentos. A gente não acha. Por exemplo, o João fica mais no escritório, eu sou mais operacional, então eu vou para obra. Às vezes eu estou em obra, por mais planejamento que você faça, aparece alguma coisa que você precisa de uma resposta imediata. Às vezes eu tenho que sair para poder buscar isso em algum lugar. Porque a loja não oferece, a loja não tem uma pessoa. É uma área boa para se empreender. A área de alimentação, eu acho que ainda cabe muita coisa mesmo na área de alimentação. Tem locais como até, de repente, Porto, Lisboa, beleza, já a gente está bem saturado com muita coisa, mas Aveiro, por exemplo, já está começando a ficar em muitos aspectos, mas ainda tem muita coisa para explorar aqui. Né? É porque, assim, hoje Portugal se resumia a Lisboa e Porto. Né? Mas você tem grandes cidades, você tem Coimbra, você tem Aveiro, você tem Braga, tem lá por sul. Grandes cidades, é bom deixar claro, em Portugal. Em Portugal, grandes cidades em Portugal. Isso quer dizer 100 mil habitantes, 200 mil habitantes. Não seria nem uma cidade metropolitana, né? É bem menor que isso, a gente está falando de coisa bem menor que isso. Mas tem muitas áreas para se empreender em Portugal. E qual a vantagem que você vê de empreender em Portugal, comparado com ter um emprego, com um contrato, tudo? Que vantagens você vê? Porque a gente sabe de algumas desvantagens, a gente vai falar agora. Desvantagens não, dificuldades. Mas quais são as vantagens de empreender ao invés de se trabalhar
para o trem, como falam aqui, né? O trem. Mas dentro de várias possibilidades tem, para mim, que é mais importante, é quebrar um ciclo, né? Por observar muito, por exemplo, eu vejo aqui, você chega aqui, os indianos são donos das lojas de celulares, os chineses são donos das lojas que vendem produto chinês, essas coisinhas assim, não é? Aí você pega os ucranianos que trabalham, que tem as empresas na área de construção civil, que são remodelações, aí você pega os outros caras que fazem, e o brasileiro vem para cá para trabalhar na limpeza, para trabalhar... Vem para cá para ser o braçal da coisa. E a gente tem capacidade para mais que isso. Então a primeira vantagem que eu acho é você conseguir quebrar esse ciclo. Porque aqui não é tão simples como no Brasil. Porque no Brasil você conhece a legislação. Nunca é simples. Né? Nunca é simples. Mas é possível. Claro. Então essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem que eu vejo é a questão da captação mesmo. Porque Portugal, o salário em Portugal é um dos menores da Europa. Se eu não me engano, a gente perde aqui... Para alguns países do leste europeu. Do leste que entraram agora, quando eu digo da Europa, eu falo da União. E hoje a gente briga, por exemplo, para fornecer mão de obra e material para os outros países, porque o nosso salário é muito baixo. Então, você sair de... A diferença que tem é que você vai receber um salário mínimo, mas você vai viver com o salário mínimo, coisa que não acontece talvez no Brasil. Então, a vantagem que tem é essa, é você não limitar os seus horizontes também. Até porque a grande maioria mesmo, eu acho que da população ganha aí salário mínimo um pouco acima do salário mínimo. A média salarial 900, hoje, a média em Aveiro, a média salarial é 700 euros. Tá. 700, 750. E eu não vou dizer maioria, porque também eu né, já li sobre isso e tal, mas assim, uma grande parte da população trabalha e ganha com salário mínimo, um pouco a mais do salário mínimo, né? Você tem essa média salarial por causa dos duodécimos que tem. Claro, duodécimo dá uns 180 euros a mais. Por mês. E aí algumas pessoas escolhem receber isso por mês, aí então é 600, mas já vai para uns 700, vai para 700, 800, pronto. Então é dentro dessa questão. E aí tem essas vantagens, tem a vantagem de você estar conhecendo o mercado, de você estar entrando, por exemplo, na área da construção. Eu já conheci algumas coisas no Brasil, mas me surpreendi muito quando cheguei aqui, porque você tem um nicho na área de construção civil, não tem como você falar, eu trabalho na construção civil, se você não especificar o que você faz, porque é uma área... E tem muitas oportunidades. E muitas oportunidades. De melhoria, então entra... De melhoria, Então acho que o legal é isso. Mas para mim a principal vantagem é essa. Eu tenho esse negócio meio de querer fazer o diferente que todo mundo faz. Claro. E eu acho que o brasileiro tem capacidade para isso. A gente... algo interessante que eu vou falar aqui, que eu acho bom falar... eu fiz alguns cursos aqui em Portugal na área que eu trabalho. Curso de máquina, de retirada de fibrocimento e algumas coisas. Todos os cursos que eu fiz aqui foram ministrados, as palestras streaming, né? Sim. Mas feitas por brasileiros. Então eles consomem o que a gente faz. Sim, com certeza. Principalmente na área técnica. E a gente chega aqui e vai trabalhar... Ou seja, é uma outra área para se empreender, né? Na parte da formação. Da formação. Não tem. Por exemplo, falei também no último vídeo. Por exemplo, a área excelente. Essa área eu não tinha nem pensado, mas foi bom a gente até voltar nisso, porque a área da formação aqui é o que tem que ter. Você não acha com facilidade lugares para formação. Não acha. Eu tenho alguns clientes que se for trabalhar lá, você tem que ter algumas formações. E pra gente é um Deus nos acuda, às vezes, fazer essas... Tá, então falamos das vantagens e dificuldades. No teu caso, você consegue lembrar de algumas dificuldades que você teve aí desde que você começou a empreender mesmo, de fato, aqui? A grande dificuldade que tem no mercado aqui, eu acho que isso tem em todo o mercado, é você conhecer o seu cliente. É você conhecer o seu cliente. Portugal, salvo engano, quem aciona qualquer questão judicial é quem arca com o custo da questão judicial. Eu não sei. Eu já andei conversando com o meu contabilista, ele me disse isso, mas não fui a fundo. Então, tem alguns casos de cliente que contratam serviço, que eu acho que isso é a pior coisa que tem em Portugal. Eles contratam um serviço e você passa, por exemplo, 5 meses fazendo aquele serviço específico para eles, e eles vão lá, veem o serviço e tal, e ok, você vai aprovando, a gente faz por etapas, né, por fechamento, por medições. E quando chega o final da obra, aí eles começam a achar cabelo em ovo. Assim, não, mas isso aqui não tinha que estar desse jeito. Você passou 5 meses fazendo. E aí, porque você vai fazendo as medições, eles vão pagando de acordo com o que a obra vai andando. Quando chega no final, tem um saldo para você pegar esse saldo, que seria o lucro no caso. E eles, dificilmente, eles abrem mão disso. Aí eles querem brigar no final...
que eu acho que para mim, na minha área, é o pior que tem. Daí a importância também de que você falou, de conhecer bem o cliente, né? Saber quem é quem e não... E aí entra também conhecimento cultural também, de como funciona o país culturalmente em alguns aspectos. Em alguns aspectos, saber se realmente vale a pena mesmo ou não. Porque empreender só por empreender, eu acho que não vale a pena, né? Não. Eu sempre vivo falando, o ideal é primeiro fazer uma coisa que você gosta. É isso aí. Que você gosta para que não... Né, não canse, porque você vai cansar em algum momento em algum aspecto, mas se for uma coisa que você gosta, e por fato de você empreender também, né? Você sabe que está vindo ali para você aquele retorno quase que automático. Tem que gostar, senão... Quem empreende tem que gostar de criar, né? Também. Ele tem que... O trabalhador, ele tem uma mente que ele quer o salário dele no final do mês. A gente quer a obra pronta. É isso. Não é? O empreendedor ele não está preocupado com o salário. Sim, tá em termos, mas pra gente a satisfação de ter a obra pronta é maior. Sim. Né? Lógico que você não vai empreender para satisfação de ver a sua criança crescendo. É instituição de caridade, né? Mesmo assim, claro. muito dinheiro. Mas assim, de ver a obra pronta no final. Então acho que... No seu caso, literalmente. No meu caso, literalmente. E aí colocar os... E falando nisso, e-mail aqui, ó. Quem estiver em Portugal, tiver interesse, tiver qualificação, né, experiência e tal, Luciano. Manda aí. E aí, manda e fala que veio do canal do Max. Vai ganhar um desconto, não sei em quê. Desconto do salário. Desconto no salário. Luciano, dicas ou dica que você acha importantíssimo, todo mundo que está vindo empreender em Portugal, que eles saibam. Tenha um pouquinho de conhecimento na área. Na área você diz? Conhecimento na área que vai vir empreender. Em Portugal? Em Portugal. É lógico que os trabalhos são muito parecidos. Né? Só a dinâmica de se fazer que é diferente. Então a dinâmica você vai aprender aqui dentro. Não tem como, por mais que a gente fale aqui, estando aqui que você vai empreender. Mas venha com algum conhecimento assim de área, algum conhecimento de empreender. A gente está vendo muito curso hoje online. Aprenda a empreender e tudo. E às vezes não funciona desse jeito. Essa questão do curso, por exemplo, a gente contrata às vezes o cara que é soldador, que fez um curso de 4 meses no Brasil e veio para Portugal dizendo que é soldador. Mas ele não sabe fazer o serviço. É a mesma coisa. É bom chegar em Portugal, quem veio para empreender, procurar conhecer as pessoas que estão em volta. Às vezes trabalhar, às vezes com um contrato naquela área. E trabalhar. Eu digo isso na nossa área específica, a área de mão de obra, de ir lá fazer o serviço em si, que vai precisar de contar com outras pessoas. Tem que conhecer gerenciamento de pessoas, tem que conhecer algumas coisas assim. Eu acho que essa é uma dica importante também pro pessoal aí que assiste o canal. Gente, se você não assistiu os vídeos dessa série, vou deixar aqui em cima. Clica para assistir muita coisa legal sobre o empreendedorismo. Luciano, cara, muito obrigado. Foi um prazer aí. Trabalho sensacional aí. Obrigado. Gente, até a próxima semana. Tchau, abraços. Até a próxima. Tchau aí.